talvez seja mais interessante eu já entrar com impedância aqui, com o livro do Lácia. Lácia é polonês, o pessoal fala Lácia. Entrar com o livro do Lácia, ou se a gente vai para o capítulo 2 do Bard. Vou ver depois. Maravilha, você que coordena aí. Segue o jogo, obrigado mais uma vez e manda ver. Boa. Tem mais gente para chegar, será? Sempre tem uns atrasadinhos aí, mas manda ver, Renato. Depois o pessoal pega e vai assiste o comecinho desse vídeo. Então tá, já está gravando, né? Isso, procede. Segue o jogo. Beleza. Pessoal, boa tarde. Então, só para nós não termos uma quebra de simetria com a aula passada, eu retomei esse slide 32 aqui, no qual nós havíamos formulado, definido o que era a espessura da camada de difusão. Então, o que eu vou retomar aqui com vocês? Deixa eu pegar um pointer. Nós temos a famosa lei de Fick. Lei de Fick, também conhecida como lei do fluxo. Lei de Fick é menos coeficiente de fusão, d ρ de C, d ρ de X. Então, se nós temos aqui um elemento de difusão, uma alta concentração de espécies aqui, dado um elemento de área, uma seção transversal de corte, um elemento de área no qual esses íons, cátions, ânions, qualquer espécie, esteja difundindo dessa região de maior concentração para essa concentração menor aqui, nós temos a lei de Fick, tá? Então, vamos considerar esse gráfico aqui já na parte do Bard. Nós temos a abscisse ordenada aqui, o eixo normal, a superfície do eletrodo, então zero é a superfície do eletrodo mesmo, é a face do eletrodo. Zero é o eletrodo, x tendendo a infinito seria o bulk da solução que nós falamos. E aqui a concentração de espécies. Então nós podemos definir dois tipos de linhas aqui, ó. Nós temos perfis de concentração com linha sólida, então a concentração, ela tende a concentração de espécie O, oxidada e reduzida, lá no bulk da solução, sempre o O asterisco, é a concentração bulk. Quando essa concentração se aproxima próximo à camada de difusão, nós temos um decréscimo no perfil de concentração. Então, nós temos aqui em linhas achuradas, pontilhadas, a aproximação da espessura da camada de difusão. Camada de difusão, cujo símbolo é esse delta zero, delta grego, latino aqui, né? Tipo delta zero. Geralmente, em sistemas eletroquímicos, tem aproximadamente 0,1 milímetros. Não confundam com a dupla camada. A dupla camada ainda é muito menor e nós vamos abordar... Vamos pincelá-la no final dessa aula de hoje. Então, vamos supor que nós tenhamos dois potenciais aqui, um potencial E1 e E2. Vocês aplicam um potencial lá. Então, se vocês têm só uma espécie O, vamos supor que vocês aplicam um potencial menor do que zero para reduzir essa espécie O. A espécie O vai chegar, vai reduzir na superfície do eletrodo, vai formar uma espécie R. Se o potencial que vocês aplicarem for igual a E1, nós temos aqui E1, onde a concentração na superfície do eletrodo, ó, concentração de O na superfície do eletrodo, vamos aprender a ler aqui, ó, concentração de espécie O, x igual a zero, na superfície do eletrodo, ela é metade do valor da concentração da espécie O no bulk, asterisco é bulk. Então, aqui a concentração do bulk, se o potencial 1 for um potencial catódico menor do que E2, nós temos o perfil de concentração menor do que a concentração bulk. Ou seja, parte das espécies O que chegam na superfície do eletrodo sofrem redução, são formadas, mas ainda tem concentração de espécie O, metade do valor que estava lá no bulk. Aí vocês pegam e falam, agora eu vou aplicar um potencial bem catódico, vou aplicar menos 1 volt. Se vocês fizerem isso, aí vocês têm um regime de potencial 2 aqui, ó, onde a concentração de espécies O na superfície do eletrodo ela é aproximadamente zero. Então, toda espécie... Eu não sei se o pessoal consegue me ver, quando eu mexo as mãos assim, me vem ou não? Estamos vendo sim, Renato. Então, perfeito. Então, quando a espécie, se vocês aplicarem um potencial desse tipo, quando a espécie chega na superfície do eletrodo e ela tiver uma rápida cinética de transferência eletrônica e todo o fenômeno de Marcos que acontece aqui, de organização, de camada de solvatação, ela reduz e sai, ou seja, esse processo é instantâneo. Se ele é instantâneo, uma rápida cinética, nós consumimos essa concentração de espécies O na superfície. Então, concentração de O cai a zero, tá? Então, nós temos um perfil de concentração linear do gradiente na camada de difusão. Aqui ele tende a concentração bulk, tem essa depressão, mas aqui dentro é um perfil linear.
Perfil linear que é uma condição para nós igualarmos a lei de Fick, para poder resolver a lei de Fick. Então, nós temos que o fluxo J de O aqui, de espécies O na superfície do eletrodo, é menos D0, concentração bulk O, menos concentração na superfície do eletrodo, dividido pelo elemento de área. Mesma coisa da lei de Fick, exatamente, ó. Fluxo é igual a menos coeficiente de fusão da espécie O, d-ROM de C, d-ROM de X. d-ROM de C é a taxa de variação da concentração, bulk menos superfície do eletrodo, está aqui, CO asterisco menos CO na superfície do eletrodo, e o elemento de área, o d-ROM de X, que é a espessura da camada de difusão. Tá? Se nós fizermos o quociente de coeficiente de fusão por espessura da camada de depressão e cortarmos as unidades, nós saímos com o coeficiente de transferência de massa, M0. Então, fluxo de espécie O na superfície do eletrodo, lendo todos os pontos da equação. Ó. Fluxo de espécie O na superfície do eletrodo é igual a menos coeficiente de transferência de massa de espécie O da concentração de O no bulk menos concentração de O na superfície do eletrodo. Tá bom? E aí lembra na aula passada que eu falei do fluxo, a velocidade de eventos que acontecem em eletroquímica, nós medimos a corrente. E a corrente é uma medida cinética de número de eventos que acontecem por unidade de tempo. Aí eu falei, lembrem sempre que vocês vão ver muito esse INFA, INFA, INFA. Se vocês assistirem a aula passada, vocês vão lembrar. E, novamente, ele está aqui, ó. I sobre NFA, que é a velocidade, o fluxo de espécies que chegam aqui, é igual ao coeficiente de transferência de massa da espécie O, concentração de O bulk menos O na superfície. Tá? Então, essa equação aqui é a equação de espécies, do fluxo de espécie O, e essa aqui é exatamente a mesma concentração do fluxo de espécies R. Lembrando, o O está no bulk da solução, reage na superfície do eletrodo, recebe um elétron, porque é uma espécie O, ferro 3+, chega, recebe um elétron, forma ferro 2+, e vai para a superfície. Agora, se, ponto e vírgula em matemática é se nós tivermos o caso no qual a concentração de O na superfície do eletrodo for muito menor do que a concentração bulk, ou seja, se a constante cinética dessa reação for extremamente elevada, 10 a sexta, de forma que cada espécie de ferro 3+, que chega, reage e forma ferro 2 sai. Se a concentração na superfície do eletrodo for muito menor do que da do bulk, nós podemos passar isso aqui para lá e falar que a concentração bulk menos a superfície é aproximadamente a concentração bulk, né? Vamos supor que vocês têm uma solução 1 molar. Aqui nós trabalhamos com soluções bastante concentradas, né? Tem alguns estudos até de 4 molar, 6 molar. Então, suponhamos que vocês preparem uma solução 6 molar e a concentração na superfície do eletrodo é 10 a menos 4. Então, nesse caso, 6 molar menos 10 a menos 4 quase que não vai fazer diferença. Então, nós podemos aproximar essa concentração à concentração asterisco, próxima à concentração bulk. Portanto, 2 pontinhos e 3, nós temos um portanto, essa é a definição de corrente limite. Então, quando nós fazemos a concentração de espécie O menos O bulk menos O0, aproximadamente bulk, nós temos esse I aqui com uma corrente limite. Que aí a corrente limite fica, ó, menos NFA, corrente limite, essa aqui se torna, então, a corrente limite, igual a esse NFA passa multiplicando, NFA, o que é isso? Eu já permiti, já vou liberando o pessoal que vai entrar. Ah, tranquilo. Então, nós temos a definição de corrente limite. Talvez seja a primeira vez que vocês tenham ouvido isso. Corrente limite é a corrente máxima que aquele sistema pode adquirir dadas as condições eletroquímicas. Concentração e potencial aplicado. Se for um eletrodo rotatório, não, dadas as condições que existem. Então, a corrente limite vai ser NFA, M0, C0. Tá? Definição de corrente limite. Aqui, para não ter quebra de simetria, nós havíamos discutido esse slide na aula passada. E nós podemos, caso essa cinética seja rápida, usar a equação de Nernst. Então, nós temos que, se nós tivermos uma cinética interfacial rápida, a concentração de O e R na superfície do eletrodo, ela pode ser obtida utilizando a equação de Nernst. Então, potencial igual a potencial padrão, mais RT sobre NF, Ln da concentração de O na superfície sobre concentração de R. Só tomem cuidado, porque a equação de Nernst original, ela prevê a constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Então, algumas vezes vocês vão ver O sobre R ou R sobre O, então vocês têm que só tomar cuidado se o Ln é menos ou mais, tá? Por exemplo, menos Ln aqui seria R sobre O. Equação de Nernst, normal.
Mas nós não temos um perfil de voltametria, um perfil de crono, técnica de salto, de varredura, nós não temos a resposta em função da concentração. Vocês vejam aqui, ó, que na equação de inércia nós temos a concentração. Nós temos que transformar essa concentração num ente que o potenciostato mede, e é a corrente. Então, a concentração de espécie O ou R, ela é função da corrente de espécie OR. E assim que nós obtemos as famosas, famigeradas correntes, curvas IE, né? Voltametrias, curvas desse tipo. Então, nós vamos estudar 3 tipos. Primeiro caso, caso A, o caso mais simples, onde R está ausente. Então, nós só temos espécie O. O na superfície, no bulk, reage na superfície e forma uma espécie R. Primeiro caso. Segundo, O e R presente. Então, além do O que chega na superfície, também já existe aqui, de antemão, R também. É igual fazer voltametria de ferro-ferri. Vocês preparam lá uma fração de concentração de ferro 2+, e de ferro 3+, já na mesma solução. Esse é o segundo caso. E o terceiro é quando o eletrodo se torna um reagente. Tá? No caso, vamos supor que o eletrodo seja prata. O primeiro caso, R está inicialmente ausente. Então, quando nós temos que a concentração bulk de R vai a 0, se não tem R, consequentemente, não tem R na superfície também. Então, R de 0, x igual a 0, também é 0. Nós não temos nada aqui. Nesse caso, nós temos que o potencial, equação de inércia, é igual ao potencial de meia onda, E de meio, mais RTNF, Ln da corrente limite, menos corrente dividido por corrente. Tá? Então, nós temos uma curva desse tipo aqui, ó. Varredura catódica, tá vendo? Potencial negativo, varredura catódica, não existia R, portanto a corrente sai do 0, até que ele tem um onset, quando começa a oxidar reduzir essas espécies, nós estamos fazendo uma varredura catódica, então a corrente sai do 0, começa a aumentar, percebam que é uma corrente catódica, ó, por mais que o Bard inverta os eixos, igual eu falei para vocês, o certo seria essa varredura para a esquerda, ele coloca aqui direitinho, ó, potencial menor que 0, corrente catódica. Então, nós saímos uma corrente igual a 0, tem-se um aumento da corrente, ou seja, parte da espécie O está sendo reduzida e formando R, não existia R no início, até que obtém-se a corrente limite. Não adianta mais, não tem mais taxa de espécies O que chega para formar a espécie R. Nós adquirimos, então, aqui, para fazer mais isso, só se agitasse a solução ou tivesse alguma perturbação externa. Nessas circunstâncias aqui, nós temos a corrente limite, que ela é um patamar, tá? Se vocês fizerem a diferença aqui dos potenciais da corrente, bem no meio nós vamos ter o potencial de meia onda. Um parâmetro eletroquímico muito importante, lembre-se dele, potencial de meia onda. Então, quando vocês veem um processo desse tipo, uma onda assim, bem ali no meio é o potencial de meia onda, tá? Se nós linearizarmos essa equação, ou seja, ela tem um exponencial aqui, se nós fizermos o Ln da corrente por E, nós vamos linearizar ela, então, consequentemente, nós vamos ter uma reta. Então, o log da corrente limite menos I por corrente versus potencial, onde ela cruza, vai dar potencial de meia onda, tá? Porque Ln de número maior que 1 é positivo, Ln de número menor que 1 negativo, então, nós temos bem onde cruza no zero o potencial de meia onda. No segundo caso, nós temos O e R presentes. Então, ambas espécies redox, O e R, estão presentes, e nós temos agora que distinguir duas correntes limites. Se O e R estão presentes, dependendo da varredura catódica ou da varredura anódica, nós vamos ter corrente limite catódica ou corrente limite anódica. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a corrente limite catódica, I de L, corrente limite C, catódica, quando a concentração de O na superfície é igual a 0, ou seja, se a corrente limite é catódica, o O tem que tender a 0, porque toda espécie O que chega é reduzida, por isso que a corrente limite é catódica. Tá? E, por outro lado, nós temos a corrente limite anódica, I de L, corrente limite anódica. Se a corrente é limite anódica, então nós temos uma condição na qual a concentração de R vai a 0 na superfície do eletrodo. Então, nós temos aqui, ó, corrente limite anódica, veja, corrente limite anódica, tá aqui, a concentração de R vai a 0. Então, corrente limite anódica vai ser menos NFA, coeficiente de transferência da espécie R, concentração bulk. Se nós reorganizarmos isso aqui, nós vamos ficar com concentração de R na superfície do eletrodo, ó, x igual a 0. Concentração de R na superfície do eletrodo dividido pela concentração de R bulk vai ficar 1 menos
corrente dividido pela corrente limite anódica, tá? Novamente, corrente limite anódica, porque então nós temos concentração de R igual a zero. Mas imagine que a corrente limite anódica vai aumentando. Vocês estão trabalhando, vocês estão varrendo o potencial, a corrente está aumentando, aumentando, aumentando. Quando vocês chegarem na condição, quando a corrente limite anódica se tornar igual a corrente, 1 dividido por 1 vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, todo esse termo aqui vai a 0 e justifica a corrente limite anódica máxima, a concentração de espécie R igual a 0. Igual está aqui, ó. Entenderam? E aí, nesse caso aqui, diferente do outro, nós temos espécie O, chega na superfície e reduz, e temos espécie R também. Espécie R chega na superfície e oxida. Então, nós temos agora que a equação de inércia ela toma a forma potencial igual potencial de meia onda, lembra o E de meio, mais RT sobre NF ln da corrente limite catódica menos I sobre I menos corrente limite anódica. E esse sistema, ele já não é simétrico, né? Depende da concentração de cada um. Então, nós temos uma curva corrente potencial como essa aqui, ó. Tá vendo? Potencial catódico para lá, corrente aqui, potencial de equilíbrio. Se vocês varrerem, existe O e R na solução. Se vocês varrerem catodicamente, vocês têm um aumento aqui da corrente limite catódica. E se daquele potencial de equilíbrio vocês varrerem anodicamente, vocês vão ter uma corrente aqui, ó. Corrente limite catódica e anódica. A soma das duas, anódica e catódica, dividido por 2, é que vai dar a corrente, ó. Corrente vai ser anódica mais catódica dividido por 2 no potencial de meia onda. Tá? Igual aqui, só que aqui, vejam que saía do zero, porque só tinha espécie O. O, superfície do eletrodo, formava R. Aqui tem O e R. Tá? E o terceiro caso, talvez o caso mais complicado, mais complexo, é quando o R participa da reação e ele é o eletrodo. Então, vamos supor que o R seja um eletrodo de prata. Vocês têm uma referência, um contra, e vocês colocam um eletrodo de prata lá na solução. Ele é o eletrodo de trabalho, tá? Se vocês aplicarem um potencial positivo no eletrodo de prata, vocês vão literalmente corroê-lo, vocês vão dissolver esse eletrodo, né? Ao passo que, se vocês aplicarem um potencial catódico, vocês vão reduzir novamente esse eletrodo. E isso é até uma técnica muito comum em analítica, o pessoal chama de pré-concentração. Tem algum cátio ali, eles aplicam um potencial positivo, né, negativo, reduz, antes de fazer uma voltametria e ter um pico ali, a integral, eles sabem quanto que foi depositado. Então, quando o R está presente na forma de um eletrodo, então vamos supor que nós tenhamos uma espécie R e uma reação acontecendo no eletrodo do bulk da forma prata mais elétron formando prata zero. Para esse caso aqui, a equação de inércia toma a forma potencial é igual a potencial padrão mais RT sobre NF, log da concentração de O bulk, asterisco, mais RT sobre NF, log da corrente limite, menos a corrente dividido pela corrente limite. Tá? Esse termo aqui, ó, esse termo que tem uma dependência cinética, corrente, ele gera um sobrepotencial de concentração. Tá? Nós havíamos visto na aula passada todos os sobrepotenciais que existiam. Esse termo aqui, ó, ele gera um sobrepotencial de concentração. Vamos analisá-lo, então. Sobrepotencial de concentração, NID-MT, vai ser RT sobre NF, ln da corrente limite, menos a corrente dividido pela corrente limite. Só copiei isso aqui, ó. RT sobre NF, ln da corrente limite, menos corrente dividido pela corrente limite, quociente. Então, vamos supor que infinitesimalmente vocês aumentem a corrente limite. A corrente está sendo variada, então vai chegar um ponto que o valor da corrente vai atingir a corrente limite. Tá? Algo igual aqui, ó. A corrente está aumentando, quando ela subir aqui, ela atingiu a corrente limite. Então, é um quociente. Se infinitesimalmente vocês aumentarem a corrente limite, esse ln vai cada vez menor, porque é a corrente limite menos o número, então tem uma subtração aqui também. Então, se é um quociente, vocês aumentam o denominador, infinitesimalmente, o ln vai se tornando cada vez menor. E o ln de um número menor do que 1, por exemplo, ele vai tender a negativo, certo? Então, quando a corrente for igual à corrente limite, nós vamos ter o sobrepotencial de transferência de massa tendendo a menos infinito. O que que isso significa? Vamos olhar essa equação aqui, o gráfico dela. Ó. Uma voltametria, varredura catódica, sai do 0 até menos 200, varredura anódica, do 0 até 100. Tá?
Então, aqui nós temos a corrente sobre a corrente limite. Quando nós aumentamos o sobrepotencial catódico, ó, ele vai aumentar. Então, aqui nós temos um pequeno regime de sobrepotencial, e quando o sobrepotencial é muito elevado, ó, ela tende a infinito. Está vendo o sobrepotencial de transferência de massa? Ele tende a cada vez menos infinito. Menos infinito porque esse menos significa que é catódico, só porque o potencial é menor do que zero, corrente catódica. Agora, para nós podermos expandir isso aqui, porque não tem solução dessa forma, nós vamos fazer sobrepotencial de transferência de massa vezes NF dividido por RT e o exponencial aqui. Então, E elevado a tudo isso é igual a IL menos I dividido por IL. Então, nós vamos ter essa equação aqui. Isso aqui dá uma pagininha de rearranjo matemático, então vocês vão chegar numa fórmula aqui. 1 menos corrente sobre corrente limite é igual ao exponencial de NF sobre potencial dividido por RT, tá? Nós podemos expandir, isso aqui é feito muito em fisicoquímica para os gases ou para os processos que vocês trabalham, expandir na série de Maclaurin, que é um dos tipos da série de Taylor, na exponencial de x. Então, elevado a x vai ser 1 mais x ao quadrado 2 fatorial, x cubo 3 fatorial, x4 n fatorial. Então, vocês estão cansados de saber que aumentando o denominador, nós temos um amortecimento nesse quociente, geralmente nós pegamos os dois primeiros termos, e se nós substituirmos aqui, então, esse exponencial de x sobre 1 mais x, e colocarmos aqui, esse 1 cancela com esse 1. Então, nós vamos ter um rearranjo apenas dessa equação aqui, ó. Então, nós vamos sair com esse sobrepotencial de transferência de massa, mass transfer, igual a menos RT corrente, ó a corrente aqui, ó, sobrepotencial igual a menos RT corrente dividido por NF corrente limite, tá? Essa equação é uma reta, certo? Ela tem uma dependência de reta. Essa aqui já tinha uma dependência logarítmica, mas essa aqui de reta. Isso significa o quê? Que para regimes de baixa corrente, ou seja, se vocês estiverem oxidando, reduzindo esse eletrodo de prata, que seria o eletrodo de trabalho, se a corrente for muito pequena, nós podemos linearizar essa voltametria e trabalhar nela como uma reta, que é o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Para correntes muito pequenas e baixo sobrepotencial, nós vamos ter um pequeno sobrepotencial. Essa reta, eu tentei didaticamente mostrar que aqui é uma reta verde e é descrita por essa equação verde aqui, ó. Ela se comporta dessa forma. Se vocês saírem desse regime aqui, que é o mais próximo à idealidade, aumentarem muito o potencial catódico, vocês vão começar a reduzir as espécies até chegar na corrente limite, onde o sobrepotencial tende a menos infinito. Estão vendo? Igual aqui. Por outro lado, então aqui vocês têm a eletrodeposição, ó, potencial negativo, vocês estão reduzindo. Por outro lado, se vocês pegarem esse eletrodo e aplicar um potencial positivo, fazer uma varredura anódica, vocês vão ter um aumento até estourar o equipamento, até queimar ele, ou então até atingir o cutoff, porque vocês vão literalmente derreter todo o eletrodo de prata, tá? A prata zero vai formar prata mais elétron. Então, na varredura anódica, o eletrodo vai literalmente derreter, e olha só a corrente que vocês vão obter aqui, ó, de elétron de solução, entendeu? Aqui não tem limitação por transporte de massa, porque o bulk da solução é o próprio eletrodo. Então, quanto mais positivo o potencial que vocês aplicarem, mais vocês vão lixiviar e solubilizar esse eletrodo, que no caso aqui o Bart traz como exemplo a prata. Entenderam? E como nós temos que sobrepotencial por corrente tem unidade de resistência, aqui nós temos então que a resistência de transferência de massa é RT sobre NF corrente limite. Então, quanto maior a corrente limite, menor a resistência de transferência de massa. Numa região, num sistema como esse aqui, nós temos então uma região que tem uma aproximação com dependência linear, essa região de baixo sobrepotencial, baixa corrente. Se vocês forem muito catódico, corrente limite, sobrepotencial tende a menos infinito, e se vocês aplicarem um potencial positivo e literalmente lixiviar, corroer o eletrodo de prata, aí vocês têm um elétron de solução e essa curva cresce exponencialmente aqui para baixo. Então, são algumas reações que acontecem no sistema, reações eletroquímicas. Mas quando nós temos reações acopladas, uma reação química e uma eletroquímica, então nós temos que fazer um tratamento semi-empírico aqui das equações de Nernst, considerando reações químicas acopladas. Então, a voltametria é muito útil para isso. Nós podemos tirar várias informações, não só a corrente de pico. Aumentou a corrente de pico. Foi melhor catalisador, foi pior catalisador.
Nós podemos tirar parâmetros como concentração, coeficiente de transferência de massa, estequiometria da solução, parâmetros termodinâmicos relacionados ao potencial, além dos parâmetros cinéticos todos. Então, vamos considerar esse caso 141, que são reações reversíveis acopladas. Então, se nós tivermos aqui um processo homogêneo, ou seja, o eletrodo é uma interface sólido-líquido, e até gás, né? Pode ser até uma interface tripla, mas se nós tivermos um eletrodo sólido, uma interface líquida, nós temos ali um sistema heterogêneo. No caso de um processo homogêneo, nós estamos falando de uma reação química dentro da solução mesmo, uma reação química homogênea no eletrólito. Então, para processos homogêneos que são muito rápidos, nós atingimos o equilíbrio termodinâmico desse processo irreversível quando a constante de equilíbrio é muito alta, tá? Então, vamos considerar um conjunto de equações como esse aqui, ó. Uma espécie A, química, está em equilíbrio com uma espécie O mais QY. Essa espécie A, ela é eletroquimicamente inativa, ou seja, antes de ter uma reação química, se vocês fizerem voltametria, vocês não vão ver pico nenhum. Nem pico, nem nada, porque essa espécie não é eletroquimicamente ativa. Mas se devido a alguma reação química que tinha ali dentro, a espécie A formou O, e O é uma espécie eletroativa, é uma espécie oxidada, então nós podemos dissociar A, considerando o O e o Y. Aqui, por exemplo, o Bard cita, por exemplo, um complexo, um ligante. Então nós temos metal contra íon N mais Q. Então nós temos um sistema como esse aqui. Se isso dissociar, nós vamos ter um ligante aqui e um metal, tá? Uma espécie O, por exemplo. Então, uma espécie A química em equilíbrio forma uma espécie O e QY. Essa espécie aqui é eletroativa. Então, nós podemos ter outra reação, que é O mais Ne formando R. Tá? Essa aqui pode ser, por exemplo, metal N+, ó, daqui. Então, nós temos que a equação de inércia, ela toma a forma de potencial igual a potencial padrão, mais RT sobre NF, Ln da concentração de O na superfície do eletrodo, veja, concentração da espécie O, x igual a 0 na superfície do eletrodo, quociente de concentração de espécie R na superfície do eletrodo. Tudo bem. Vocês sabem que a constante de equilíbrio é o quociente do produto sobre o reagente. E essa aqui era uma reação química. Então, nós temos aqui que a constante de equilíbrio vai ser concentração de espécie O, concentração de espécie Y elevada a Q, dividido pela concentração de espécie A. Então, se a concentração daquela espécie química inicial que tinha, que não era eletroativa, A, se a concentração dela for muito elevada, a constante de equilíbrio vai ser muito menor do que 0. Estão vendo? Então, se tiver muito A, muita espécie química nessa célula eletrolítica, o quociente aqui vai fazer com que a constante de equilíbrio seja muito menor do que 0. E nós sabemos aqui que na equação de inércia tem um termo que depende da concentração de espécie O. Então, concentração de A vezes a constante de equilíbrio dividido pela concentração de espécie Y, nós podemos substituir isso na concentração de O. Então, quando nós jogamos tudo isso aqui, ó, aqui dentro, resulta essa equação. Então, potencial é igual a potencial padrão, mais RT sobre NF, Ln de constante de equilíbrio, concentração de espécie A na superfície do eletrodo, lembrando que a espécie A é uma espécie química, não eletroquímica, quociente do contra-íon na superfície do eletrodo, concentração de Y, concentração de espécie R. Então, toda essa equação de inércia aqui, ela descreve um processo químico eletroquímico. O pessoal chama de CE, Chemistry Electrochemistry. Então, nós temos que o potencial é igual ao potencial de meia onda, 0,059 dividido por 2. O 0,59 aqui foi só uma constante de RT para 25 graus Celsius. Log da corrente limite menos corrente dividido por corrente. Tá? Parecido com uma equação que nós já vimos. Só que aqui tem uma questão importante do equilíbrio desse sistema químico aqui. Então, o potencial de meia onda, esse verdinho aqui, ó, o potencial de meia onda ele é igual a potencial padrão, 0,059 dividido por N, log do coeficiente de transferência de massa de espécie R sobre A, tá? Mais 0,059 dividido por N log de Q, menos 0,059 dividido por N, Q log de CY. Nós só abrimos isso aqui tudo. Ó. O que isso significa? O ponto importante aqui é que o potencial de meia onda ele é deslocado no sentido negativo. Lembra que o potencial de meia onda? Aqui só tinha um sistema químico, potencial de meia onda aqui. Ó. Aqui só tinha um sistema
Aqui só tinha sistema eletroquímico, potencial de meia onda aqui. Sistema eletroquímico, potencial, divide as correntes, soma e divide, vai dar mais ou menos aqui. Só que nesse caso aqui, quando nós temos uma reação química, ela desloca o potencial de meia onda, porque é 0,059 dividido por N log de Q, e Q é a constante de equilíbrio, o coeficiente de equilíbrio aqui. E a constante de equilíbrio é muito menor do que 1. Então, log de uma espécie K muito menor do que 1 é um log menor do que 0. Então, esse termo aqui fica negativo, subtrai do potencial de meia onda, por isso que ele desloca. Então, quando vocês estão fazendo uma voltametria, vocês têm certeza do potencial de meia onda, e de repente vem algum deslocamento, uma mudança na largura meia altura, pode ser que tenha alguma reação química acoplada ali também. Por exemplo, um lítio que sai de um anodo e se reduz numa matriz, um trap lá no cátodo, mas antes dele se reduzir, ele sofre alguma reação química. E essa espécie é que vai ser reduzida lá no cátodo, num sítio de carbono, alguma coisa. Vocês vão ver essa mudança no potencial de meia onda também. Outro caso é quando nós temos reações químicas acopladas irreversíveis, no 142. No 1 era reversíveis, por sinal o K era muito alto, né? Lembrando aqui. E aqui nós temos essas reações químicas irreversíveis. Então, quando nós temos uma reação química irreversível, nós temos que tratar ela do ponto de vista nernstiano dessa forma, ó. Espécie O mais N elétron formando uma espécie reduzida. Essa espécie reduzida sofre uma reação química e forma T. Só que K aqui, ó, é a constante cinética de R ser convertido a T. Então, em vermelho, nós temos uma reação eletroquímica, e em verde, nós temos uma reação química. Uma reação eletroquímica típica é essa aqui, do P-aminofenol. É uma reação que envolve próton e elétron, né? É uma reação eletroquímica que envolve transferência de elétrons. E a reação química, por exemplo, essa aqui, ó. Tá? Mais água formando essa espécie, mais NH3. Então, se nós considerarmos que R vai desaparecer da superfície do eletrodo, porque a constante cinética dele é muito alta, nós podemos ver essa diferença na curva corrente de tensão. O que significa? O, a espécie O, que reduz, uma espécie O sai lá do buco da solução, chega na superfície de um eletrodo, ganha um elétron e sofre uma espécie R. Tá? Bem aqui na superfície do eletrodo, ó, formou a espécie R. Só que R vai ser convertido a T. Se essa constante cinética for extremamente elevada, à medida que o R chega, ele já é convertido a T, porque a constante cinética é alta. Então, contudo, se nós tivermos uma reação na qual o R desaparece da superfície do eletrodo, porque a constante cinética é muito alta, essa diferença aparece aqui, ó. Potencial igual a potencial de meia onda, 0,059 dividido por N, log de corrente limite menos I da corrente limite a 25 graus Celsius. Nós temos, para esse caso, onde nós temos uma reação eletroquímica, química, com uma constante cinética rápida, igual o potencial de meia onda padrão, sendo o potencial de meia onda normal, sem a espécie química, mais 0,059 dividido por N log de 1 mais μK dividido por μR, onde μ é a espessura da camada de reação, tá, gente? Na face do eletrodo. Então, nós temos um quociente aqui, ó, 1 mais μK sobre μR. Sempre que vocês veem alguma coisa, vocês já estão acostumados com isso, sempre que vocês veem alguma coisa, 1 mais um quociente, vocês sempre fazem algum tipo de análise. Se o quociente for para 0, a reação é simplificada só com 1, certo? E se não for, o quanto que aumentando o μK, somado com aquele 1, vai dar ao sistema. Basicamente, é o que nós vamos fazer aqui também. Então, o potencial padrão modificado por esse sistema acoplado é o potencial padrão, 0,059 dividido por N, log de 1 mais μK sobre MR. μ, espessura da camada de reação, e E de μ, esse E de μ padrão, é o sistema não, é o potencial de meia onda não perturbado cineticamente, ou seja, por esse K. E qual que é a influência desse K, da constante cinética? Nós temos dois casos. Em A, se μK dividido por MR for muito menor do que 1, ou seja, se a constante cinética for, se o M for muito alto e a constante cinética baixa, ou seja, μK dividido por MR for muito menor do que 1, nós podemos falar que μK é muito menor do que MR, certo? Então, se nós tivermos uma baixa constante cinética, esse sistema não é perturbado e o log é aproximadamente de 1, porque 1 mais um número muito pequeno é aproximadamente 1, log de 1 é 0. Então, isso tudo aqui, ó, qualquer número que multiplica log de 0 é 0 e o potencial modificado se torna igual ao potencial cineticamente não perturbado, tá? Para o caso onde μK dividido por μR é muito menor do que 1. É muito menor do que 1, ou
se o coeficiente de transferência de massa for muito alto ou se a constante cinética for muito baixa. Por outro lado, se μk dividido por μr for muito maior do que 1, ou seja, se nós tivermos uma constante cinética elevadíssima, tá? Esse potencial é muito maior do que 1, e nós temos, então, um deslocamento no sentido positivo, porque vai ser 1 mais um número muito grande que dá um log positivo, que soma com esse potencial padrão e aumenta tudo aqui, ó, o potencial de meia onda. Certo? Viram como tudo casa? Então, se vocês não têm uma espécie química, o potencial de meia onda é cravado. Se vocês têm uma espécie química com constante cinética alta ou baixa, esse potencial de meia onda é deslocado ou para a direita ou para a esquerda. E aí, nesse caso aqui, ó, nós podemos fazer uma simplificação, porque, até para plotar as figuras, né, porque o potencial de meia onda modificado vai ser igual ao potencial de meia onda mais 0,059 dividido por n log de 1 mais um número muito maior do que 1. Então, 100 mais 1, 101. 1000 mais 1, 1001. Então, nós aproximamos isso aqui log de μk sobre μr. Então, potencial de meia onda modificado é igual ao potencial de meia onda, 0,059 dividido por n log de μk sobre μr. Certinho? Para o caso, usando esse sistema ainda, quando nós temos um eletrodo rotatório, um rotating disk eletrodo, nós temos que o potencial de meia onda modificado é igual ao potencial de meia onda não modificado, mais as grandezas relacionadas a essa modificação, né? 0,059 dividido por n log de μk sobre todo esse denominador aqui. Mas o mais importante de vocês verem é o seguinte, ó. Abscissa ordenada, varredura catódica, corrente, potencial de meia onda aqui, ó, para uma constante cinética igual a 0, 1. E à medida que nós rotacionamos esse eletrodo e inserimos espécie naquela camada reacional lá, quanto maior a velocidade de rotação, menor o log, um número negativo, vai deslocar esse valor aqui, então, para mais negativo, ou seja, para valores mais negativos seria para a direita, porque o potencial está crescendo para a direita, tá vendo? Então, rotação de 2 é maior do que rotação de 3, então o potencial de meia onda desloca nesse sentido aqui, que o Bard nos traz. E agora nós vamos falar um pouquinho das resistências que existem na célula eletroquímica e por que, em alguns instantes, nós temos que usar célula de 2 ou células de 3 eletrodos. Então, vamos considerar uma célula com 2 eletrodos idealmente não polarizados. Então, quando nós temos esses 2 eletrodos idealmente não polarizados ligados entre si, nós vamos ter passando entre eles uma queda ômica, certo? Uma queda de voltagem. Esses condutores não são ômicos, né? Aqui, diferente de aplicar uma diferença de potencial num fio de cobre, nós estamos, ao contrário disso, inserindo 2 fios de cobre num eletrólito, então é bem diferente dos sistemas ômicos. Então, um sistema ômico perfeito seria esse aqui, né, retinho. Então, nós temos esses desvios, e esses desvios aqui só são respondidos à luz de equação de inércia e Butler-Levomir. Então, quando nós temos nessa célula uma queda ômica, por exemplo, nós vamos chamar ela de IRS. E a corrente que está sendo aplicada naquele sistema, resistência à solução. Isso é chamada de queda ômica. Então, vamos considerar essa célula eletroquímica. Sim, essa aqui é uma célula eletroquímica, na qual o eletrodo positivo é um calomelano, mercúrio, Hg2Cl2, imerso numa solução de KCl, K mais Cl menos, com outro eletrodo calomelano aqui, ó, como polo negativo, um amperímetro, passando aqui numa fonte de tensão, tá? Um eletrodo ideal, um eletrodo real, porque nós temos esses desvios. Para esse caso, a mesma célula, se nós tivermos o potencial de circuito aberto, em letra A aqui, ó, potencial de circuito aberto, vocês não vão ligar o cell on, cell off lá do potenciostat. Então, quando o potencial de circuito aberto ele estiver ativo, corrente igual a 0, nós temos que o potencial de equilíbrio no eletrodo de cádmio, por exemplo, é 0,64. Peguei o eletrodo de cádmio porque foi um que o Bard falou bastante na última aula. Então, se vocês voltarem no livro, ou até assistirem a aula passada, vocês vão lembrar de eu falando. Potencial do eletrodo de cádmio, 0,64 volts versus calomelano. Aqui, ó, Saturated Calomelano Electrode. Então, o potencial de equilíbrio do eletrodo de cádmio é 0,64. Então, se vocês aplicarem um potencial, portanto, se vocês aplicarem potencial aplicado igual a menos 0,64 versus o calomelano, vocês não vão ter corrente passando no perímetro, porque o potencial dele é 0,64. Se vocês aplicarem menos 0,64, vocês estão contrabalanceando a corrente e não tem fluxo de espécie, certinho? Mas, se vocês aplicarem um potencial maior, menos 0,8,
Então, se o potencial aplicado for superior ao potencial de equilíbrio, menos 0,8 versus calomelano, agora nós vamos ter fluxo de corrente, um fluxo, entre aspas, de 0,2, 0,64 menos 0,8. Então, nós vamos ter um fluxo de corrente aqui passando por um amperímetro. Então, geralmente o que acontece é que isso não é linear. Nós temos aqui no potencial do cádmio menos 0,7 chegando. Então, perde-se 0,1 volts, mais ou menos, em queda ômica. E essa queda ômica é muito difícil de resolver, de nós minimizarmos, né? Resolver não seria nem a palavra adequada. De nós minimizarmos. Mas existem algumas alternativas. Então, o potencial aplicado no final versus o eletrodo de referência calomelano vai ser o potencial do eletrodo de cádmio menos a queda ômica. E essa queda ômica aqui, ela pode ser, o eletrodo de cádmio, na verdade, ele pode ser expandido como potencial do eletrodo em equilíbrio de cádmio mais o sobrepotencial aplicado menos a queda ômica. Esses dois termos, eles estão relacionados a fluxo de corrente. Sobrepotencial, como nós vimos anteriormente já, sobrepotencial aplicado, que é o potencial do cádmio menos o equilíbrio, e IR também está relacionado a fluxo de corrente, tanto é que o I está aqui nesse termo. Então, esses dois termos, eles têm componentes cinéticos de fluxo de corrente. Esse aqui, um ente termodinâmico, tá? Que é o potencial padrão. Então, nós temos aqui que o potencial aplicado vai ser o potencial de equilíbrio mais o sobrepotencial menos a queda ômica, IR. IR, mas o R aqui é a resistência de solução. E quando nós temos a célula montada, uma célula desse tipo aqui, ó, nós temos uma descontinuidade do potencial eletrostático, que resulta num potencial de junção líquida, tá? O que é a potencial de junção líquida? Nós temos aqui o potencial eletrostático, que está relacionado com a diferença da função trabalho dos metais, mas aqui nós temos um coletor de corrente de cobre. Sobre esse coletor de corrente de cobre foi colocado um eletrodo de cádmio. Sobre o eletrodo de cádmio, ele foi inserido numa solução de nitrato de cádmio. Então, ó, cobre na interface com cádmio, inserido dentro de uma solução de nitrato de cádmio, que tem condutividade diferente do cloreto de potássio. Então, por isso que as inclinações são distintas. Tudo isso aqui é o eletrodo de trabalho. Então, o eletrodo de trabalho, basicamente, é um eletrodo de cádmio, colocado num eletrodo de cobre como coletor de corrente, numa solução de nitrato de cádmio. Aí nós temos aqui ó, uma membrana porosa separadora, ou uma membrana porosa, ou um náfion, daqueles que permite só passagem de ânion ou de cátion, ou vidro sinterizado, ou então, tipo aqueles plásticos que envelopam as baterias de moto lá, que eu falei que dá para tirar, colocar na ponteira, para fazer a junção líquida. Nós temos algum ente separador de fases aqui, ó. Esse cloreto, não ir lá para o nitrato de cádmio ou vice-versa. Então, desse outro lado aqui, nós temos o eletrodo, o compartimento de referência, do eletrodo de referência, que é calomelano saturado, ó, KCl saturado, um eletrodo de mercúrio com um fio de platina. Basicamente é isso, um fio de platina imerso numa, abre aspas, o pessoal fala uma piscininha de mercúrio, com cloreto para formar aquela pasta, e tudo isso imerso no KCl saturado. E um coletor de corrente de cobre. Então, tudo isso aqui ó, é o potencial aplicado. Certo? Mas olha o quanto se perde do potencial. E aqui, ó, do eletrodo de cádmio, que está na solução, o eletrodo de mercúrio, que está na solução, porque tudo isso aqui é eletrólito. Ó. Nitrato de cádmio é eletrólito, cloreto de potássio é eletrólito. Então, aqui é o eletrodo de mercúrio, aqui o eletrodo de cobre. Tudo isso aqui, ó, até subir, é a queda ômica. Estão vendo? O IR? Tudo isso é queda ômica. Nesse caso aqui, nós temos um fluxo de carga negativa, então nós temos ânions passando para cá, cátions passando para cá. Então, potássio do cloreto de potássio está sendo difundido para cá e o ânion aqui está sendo difundindo para cá, o nitrato, por exemplo, está se acumulando desse lado. Nós temos um fluxo de espécies nesse sentido. Isso gera, então, a queda ômica. Aí eu trouxe até essa imagem aqui das minhas aulas, que não tem no BART, mas dá para vocês entenderem. Vamos supor que vocês têm uma célula de concentração, uma célula de HCl, ó. 0 molar de HCl e 0,01 de HCl. Então, nós temos uma solução mais concentrada e menos concentrada. Então, nós temos o fluxo de espécie, Leite-Fick. Só que o número de transporte do próton, tá vendo que essa seta é até maior, módulo de direção e sentido?
o fluxo, o número de transporte do próton é maior do que do cloreto. Então, o que acontece? Como passa mais próton para lá e menos cloreto, nós temos um acúmulo de carga positiva do lado direito e um acúmulo de carga negativa do lado esquerdo, porque o cloreto é mais lento do que o próton. Então, vai acumular mais cloreto aqui e próton do lado de lá. Solução ponto 1 e ponto 0,1. Excesso de carga positiva, excesso de carga negativa, um pseudocapacitor sendo formado na junção líquida, potencial de junção líquida. Uma diferença de potencial aqui, que acontece bem aqui, ó, na superfície do eletrodo, na ponta, no tip, bem no finalzinho do eletrodo de referência com o eletrólito. Tá? E esse coeficiente de transferência de íons, vamos supor aqui, por exemplo, o H+, ó, ele tem o lambda 0 por centímetro quadrado, 1 a menos 1, equivalente a menos 1. 349, 350, potássio 73, cloreto 76. Então, por isso que geralmente esses eletrodos de referência, eles são imersos em KCl saturado, porque quando vocês colocam KCl saturado, o fluxo de espécies que vão e vêm de cátions e ânions, ou seja, dos íons, tanto do potássio quanto do cloreto são muito próximos, são os mais próximos que existem, ó, 73,5, 76,4. Nós vamos ter uma diferença de fluxo de uma espécie de outra muito pouco. Olha do próton, 349, imagina se for 349, vamos ver qual que é o menor aqui, ó, 38. Não, de espécie negativa. 40, por exemplo, ó, acetato, essa espécie de acetato O, 76, 60. Então, nós sempre temos que procurar espécies que têm números de transporte semelhantes. Então, potássio 73, cloreto 76, nós minimizamos esse potencial de junção líquida que surge aqui. Certinho? Essa é a definição do potencial de junção líquida. E quando nós podemos, então, usar, já que existe isso, uma célula de 2 eletrodos? Quando as correntes passadas, as correntes medidas são muito, extremamente pequenas. Então, sobre condições onde a queda ômica é menor da ordem ou até menor do que alguns milivolts, da ordem de milivolts, o eletrodo de referência, ele pode ser substituído por uma célula de 2 eletrodos, como essa figura que mostra aqui embaixo. Então, vamos imaginar o caso que a corrente é menor do que 10 microamperes, corrente aplicada, que está fluindo no sistema, corrente menor que 10 microamperes e a resistência da solução menor do que 100 ohms. Como queda ômica é IRS, resistência da solução, nós temos que IR vai ser 10 a menos 5 amperes, por causa do micron, vezes 100 ohms, então, portanto, nós vamos ter uma queda ômica IR menor que 1 milivolt. Então, quedas ômicas menor que 1 milivolt justifica-se usar, então, células de 2 eletrodos. É mais ou menos a estimativa que nós temos. Então, vamos supor uma fonte de tensão, um amperímetro ligado, aqui um voltímetro. Nós temos, então, um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência no sistema, e aqui nós não precisamos de um acessório externo com alta impedância de entrada para não passar corrente no referência, porque a corrente é tão pequena que, a menos que não tenha uma modificação química no sistema, ela é desprezível. Tá? IR menor que 1 milivolt. Célula de 2 eletrodos, uma célula de 2 eletrodos mesmo, assim, a nível de bancada, seria algo parecido com isso, ó. Um eletrodo de prata, cloreto de prata, um fio de prata imerso numa solução de KCl, então nós temos um precipitado aqui de cloreto de prata, aquela membrana porosa, bem aqui onde vai acontecer o potencial de junção líquida, imerso na solução, tudo isso aqui é eletrólito, e aqui um eletrodo de trabalho, ó, que aqui por acaso é um eletrodo de cobre. Imerso, e aqui na pontinha um ultramicroeletrodo de platina, tá vendo? Então aqui nós temos um contato, uma queda ômica do cobre com a platina, e aqui nós temos um ultramicroeletrodo, UME, Ultra Micro Electrode. Tá? E aqui a solução, onde desaera, uma célula de 2 eletrodos. Para esses casos de ultramicroeletrodo, como eletrodo de trabalho, a queda ômica é tão pequena que aí nós podemos usar uma célula de 2 eletrodos. Olhem esse eletrodo aqui, por exemplo, que eu trouxe do grupo lá de Southampton, que é um exímio grupo em eletroquímica. Eles fizeram um eletrodo tip de platina, então, ó, 10 microns aqui, a pontinha desse eletrodo de platina, 3 microns, resinaram ele, então tudo isso aqui é cobre, e aqui na ponta só um eletrodo de platina, e olha a voltametria desse eletrodo de platina. Nossa, melhor do que as que eu obtinha quando eu trabalhava. Então, ó,
Desorção de hidrogênio, dupla camada, PTO, PTO2, evolução de oxigênio, redução da platina, adsorção de hidrogênio, voltametria linda da platina. Para ultramicroeletrodo, olhem a dimensão da corrente, nanoampere. Nanoampere. Para esse caso, a queda ômica é tão pequena, o IR, que nós podemos desprezar a referência, tá? Mas a vida não é tão simples assim. Para fazer medidas desse tipo, nós temos, eu peguei um merchan da Metron aqui, nós temos que ter um lock-in, um amplificador de corrente, então nem todos os potenciostatos fazem esse tipo de medida, então tem que ter uma placa para correntes tão pequenas, nanoampere, picoampere, esse aqui vai, por exemplo, ó, um amplificador de corrente até 100 picoampere, e é claro, rede ligada, então o potenciostato tem que estar ligado no no-break, sem ruído externo, sem ninguém ligar um termostato na mesma rede que o potenciostato, uma capela, uma mufla, nada desse tipo, senão ninguém trabalha. Tá? Quem trabalha com isso aqui, geralmente o pessoal da eletroanalítica, quando um físico-químico vai e liga um equipamento desse tipo na rede, ninguém trabalha mais, os eletroanalíticos. Tá bom? E por causa das células de 3 eletrodos? Nessas, a queda ômica já não é desprezível. Então, quando nós temos uma queda ômica muito largas, onde não dá para usar uma célula de 2 eletrodos, nós temos que usar uns sistemas que têm alta corrente, geralmente são sistemas desse tipo, né, alta área do eletrodo de trabalho, ou então eletrólitos resistivos, eletrólito não aquoso, tá? Ah, professor, mas, sei lá, líquido iônico também não é aquoso, mas líquido iônico é um líquido iônico, né, ele conduz pela própria formalização do sal. Mas se vocês tiverem, por exemplo, acetonitrila e uma baixa concentração de perclorato de lítio, dependendo do sistema, com baixa condutividade, aí nós temos alta queda ômica nesses casos. Para esses, nós temos que usar célula de 3 eletrodos. Célula de 3 eletrodos, essa aqui era a de 2, né, que o Bard havia trago, e aqui uma de 3 normal, ó. Um contra-eletrodo, tá? Geralmente platina, um eletrodo de trabalho e face, presta atenção nisso aqui, ó, que vai fazer muita diferença daqui para frente. Face a face ao eletrodo de trabalho, isso é fundamental. Face a face ao eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência. Vou repetir, face a face, o mais próximo possível ao eletrodo, tem aqui o eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência quase que face a face a ele. Um eletrodo de referência nesse caso, que pode agitar a solução ou não, o eletrodo está até aqui, pode fazer vácuo ou não, essa seria uma célula de 3 eletrodos normal. Tá? Para esse caso, onde nós temos que minimizar a corrente que passa no referência, nós temos que ter uma impedância uma alta impedância de entrada para nós impedirmos que isso aconteça. Então, dada a fonte de corrente, aqui uma fonte de tensão, um amperímetro, o eletrodo de trabalho, aqui ó, eletrodo de trabalho, seta, referência e contra. Então, nós temos um amperímetro ó, no contra e no trabalho, tá? O voltímetro aqui no referência e no trabalho, veja que não passa corrente, a corrente passa no contra, porque nós temos a impedância, uma alta impedância de entrada aqui. Então, o potencial aplicado vai ser o potencial do work, do trabalho, versus o referência. E aqui a célula eletroquímica propriamente dita, de 3 eletrodos. Ó. Então, o eletrodo de trabalho, o contra e o referência. Lembrando que a diferença de potencial é medida em relação do trabalho em relação à referência. A corrente passa no trabalho em relação ao contra. Isso vai gerar, por isso que eu falei, face ao eletrodo de trabalho, ó, coladinho nele, uma resistência não compensada, que é diferente da queda ômica. Aqui nós temos no 154 a resistência não compensada. Então, no caso de sistemas de 3 eletrodos, nós temos a queda ômica, que ela é parcialmente reduzida. É até, de certa forma, bastante reduzida, dependendo de onde vocês vão colocar o eletrodo de referência. Mas ela não é totalmente removida. Então, vamos supor aqui que vocês têm, ó, eletrodo de trabalho, tá aqui, tá? Potencial aqui, ó, elétrico, eletrodo de trabalho, e aqui o contra-eletrodo, os dois distantes. É como se fosse uma resistência de chuveiro, aqui, ó, o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo. Vocês têm que ver aonde que vocês vão colocar o referência. Então, vocês podem andar com ele para lá ou para cá, ó. Então, vocês vão colocar ele aqui, nessa posição.
toda essa resistência aqui, ó, que existe da posição do referência até o eletrodo de trabalho, é a resistência não compensada. Tá vendo? Essa verdinha, que não tem como a gente reduzir. Quanto mais próximo vocês aproximam aqui o eletrodo de referência do eletrodo de trabalho, mais vocês amortizam isso aqui, ó, vai diminuindo, e vocês têm esse verdinho cada vez menor da resistência não compensada. Por isso que o ideal seria o mais próximo possível. Resistência não compensada. Mas, em contrapartida, olha o quanto foi solucionado, pelo menos minimizado, o problema da queda ômica, porque a queda ômica, IR, é muito maior do que a resistência não compensada. Tá? A queda ômica é a diferença do potencial elétrico do trabalho com contra. Ó. Então, tudo isso aqui, quando vocês saem daqui de um referência que está próximo ao contra-eletrodo e vocês têm uma alta resistência não compensada e vão vindo ela para cá, para a esquerda, ó, vocês vão diminuindo cada vez mais a resistência não compensada, tá? Até ficar esse tanto aqui e vocês solucionam, ou pelo menos minimizam o problema da queda ômica. Então, vocês têm que a resistência da solução inteira, que é a diferença desses dois potenciais, né, do eletrodo de trabalho, do contra, tudo isso aqui é eletrólito, que é a resistência à solução. A resistência da solução é a soma da resistência não compensada com a compensada. Esse RC é a resistência compensada, que foi solucionada, e esse RU é a resistência não compensada. O eletrodo de referência, muitas vezes nós chamamos ele de eletrodo Lugin, o Lugin-Haber, capilar de Lugin-Haber, porque vocês colocam ele um Lugin bem próximo do eletrodo de trabalho, na face do eletrodo de trabalho. Via de regra, o diâmetro, a distância desse Lugin, eletrodo Lugin, o tipping dele, ó, que vocês têm um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência, o Lugin-Haber do capilar, e ele vai chegar aqui, ó. Então, essa distância do eletrodo de trabalho até o Lugin, ela tem que ser 2 vezes o diâmetro do Lugin. Bom? Tem um diâmetro aqui do sistema. Lembrando que aqui vai ter o potencial de junção líquida, né? Nesse caso. E aí nós vamos ter uma resistência não compensada, que vai ser essa distância dividido pela condutividade da solução e área. Essa região aqui. Para o caso de eletrodos, microeletrodos esféricos, por exemplo, gotejante mercúrio com microgotas, nós temos um problema no caso da resistência compensada, que ela aumenta com o decréscimo do raio do eletrodo. Então, trabalhar com microeletrodos é bom, porque, por um lado, nós não perdemos o problema da queda ômica, pode até se trabalhar com 2 eletrodos. Mas, por outro, olha só, resistência não compensada é o quociente de 1,4π, K, condutividade R0, raio da gota, distância X, quociente de X0 mais R0. Então, quando diminui-se muito o raio da gota, por exemplo, de uma gota pendente aqui, aumenta-se a resistência não compensada. Mais um merchan. Então, aqui nós temos um eletrodo de referência, ó, eletrodo de referência, ó o Lugin dele aqui, ó, bem na face, olha, colado aqui na face de um eletrodo de trabalho. O eletrodo de trabalho seria aqui, isso aqui é o corpo do eletrodo, o holder dele, né? O eletrodo de trabalho, e aqui o contra-eletrodo. Tá bom? Então, sempre que vocês forem pensar numa célula de 3 eletrodos, pensem nisso. Tenham em mente tudo isso aqui que está acontecendo na hora de colocar os eletrodos, as posições fixas dele. Ah, então eu não posso fazer uma célula eletroquímica no Becker. Não pode. Porque cada vez que você fizer célula no Becker, cada vez que você colocar o eletrodo, vocês vão colocar ele no lugar. Ah, mas, nossa, igual eu já vi, uma célula no Becker com um isopor furadinho. Então, cada vez que vocês colocarem o eletrodo de trabalho, ele vai estar numa posição e a distância do trabalho com referência vai estar em outra posição. Então, evitem esse tipo de célula de 3 eletrodos. Tá. Uma célula de 3 eletrodos completa, só analisando em termos das quedas de potenciais, é essa aqui, por exemplo. Ó. Então, aqui nós temos o eletrodo de trabalho, tá? Aqui, o eletrodo de referência, onde o potencial é medido, ó, célula de referência, um eletrodo de referência. Então, nós temos aqui potencial de junção líquida, ó, uma membrana separadora, aqui também, e aqui um eletrodo um contra-eletrodo, que está em outro compartimento, tá? Pode ser uma célula em outro compartimento. O que muitas vezes é interessante, dependendo do pessoal que trabalha com evolução de hidrogênio, oxigênio, usa contra-eletrodo em outra célula por conta de gerar espécies nele. Então, para não perturbar o eletrodo de trabalho, ele é separado da célula. Claro que num contato iônico,
mas ele é, ou para uma membrana de vidro, ele é separado. Então, nós vamos ter aqui, ó, um coletor de corrente de cobre, em contato com ele, um eletrodo de cádmio, imerso numa solução de nitrato de potássio e solução de cádmio, 5 milimolar. Então, ó, isso aqui tudo é resistência não compensada, isso aqui já é eletrólito, ó, olha o tamanho aqui, ó, até aqui, resistência não compensada. Aí nós estamos dentro do eletrodo de referência, então tudo isso aqui é o KCl em contato com o mercúrio, que é o referência, o fio de platina nessa pocinha, na piscininha de mercúrio, em contato com o coletor de corrente, que é cobre, então essa queda de potencial continua aumentando aqui. As espécies negativas estão vindo para cá, até chegar aqui noutra membrana separadora. Então, aqui nós temos uma membrana porosa, outra membrana porosa aqui. Então, esse aqui é o eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência, e aqui o contra. Ó. Então, o contra seria um coletor de corrente de cobre, no qual o fio de platina está conectado numa solução de ácido nítrico. Então, tudo isso aqui, ó, daqui, onde cádmio está inserido na solução, do outro lado, platina está inserida na solução. Tudo isso aqui é a queda ômica. Para cá, nós temos uma queda ômica pequenininha, até o referência, mas a queda ômica em relação ao contra, ó, do trabalho para o contra, olha o quanto foi grande. E o potencial aplicado é a diferença de todas essas funções de trabalhos, ó, o trabalho do work versus o do contra, tá bom? Outra propriedade dos eletrodos que nós temos que estudar é a capacitância. A capacitância dos eletrodos e como é que ocorre o processo de carga e descarga. Então, vamos supor, novamente, um eletrodo IPE, idealmente polarizado. Então, está aqui, ó. Ele tem uma janela de potencial útil, que nós falamos, corrente passa, até chegar aqui ele funciona como um capacitor, janela de estabilidade da água, por exemplo, regime muito anódico, evolução de oxigênio, catódico, evolução de hidrogênio, então vocês definem a janela e ali ele funciona como região capacitiva, que nós falamos, né, região de dupla camada. Então nós temos que o quociente da carga potencial é igual ao capacitor aqui, nós temos uma célula eletroquímica desse tipo, né? Uma fonte de tensão, fluxo de elétron, acumula no capacitor, que seria o eletrodo, funciona como um pseudocapacitor, fluxo de elétrons circulando normal. Agora entra aqui uma das coisas mais bonitas que existem na vida, que é a dupla camada elétrica, seja ela estudada por simulação numérica, dinâmica molecular, Monte Carlo, DFT. Dupla camada é o tipo de coisa do jeito que vinha, é bonita. Foi love at first sight, amor à primeira vista. Então, aqui vocês vão ver as primeiras questões da dupla camada elétrica, até ver as variações com funções trigonométricas delas mais para frente, mas vocês têm que saber que o eletrodo ele tem uma carga, e ele induz uma carga oposta na solução. A nível do livro que nós estamos estudando, no BART, mas se vocês pegarem no box, existe toda uma questão de carga espelho aqui, mas não vamos abordar nesse nível. Então, vamos supor que nós tenhamos uma interface eletrodo-solução, que foi obtido experimentalmente, comporta-se como um capacitor. Por quê? Porque a carga do metal, vamos chamar a carga M do eletrodo, né? A carga desse metal é igual a menos a carga da solução, porque ele vai induzir uma carga oposta, certo? Isso vai ter geralmente uma espessura de 1 nanômetro, essa variação aqui, ó, tá? Mas nós temos que normalizar isso pela área. Então, a densidade de carga do metal vai ser a carga do metal dividido pela área. Então, microcoulomb por centímetro quadrado. A capacitância da dupla camada, que é algo parecido com isso aqui, já que nós estamos definindo aqui o fenômeno de dupla camada, a capacitância da dupla camada, ela tem aproximadamente, depende do sistema aí, em sistemas eletroquímicos da ordem de microfaraday. Nem vou falar que é 10 ou 40, é da ordem de microfaraday, tá? O BART que traz 10 ou 40 depende muito do sistema. E não é uma capacitância específica, a capacitância depende do potencial, certo? Tanto é que no capacitor vocês têm uma capacitância, cai para zero e depois ela aumenta. Bem no seio da solução, entre o anodo e o catodo, exatamente no centro ela vai a zero. Então, a capacitância da dupla camada é função da tensão que vocês têm, vocês estão aplicando. E aí nós temos aqui, ó, um eletrodo negativo, orienta íons positivos aqui, mas não tem como separar a espécie positiva da negativa. Um eletrodo positivo orienta íons negativos, tá? No meu doutorado, por exemplo,
uma medida que eu fiz foi de variar antes do ponto de carga zero até depois do ponto de carga zero. Então, o eletrodo, ora estava polarizado negativo, ora estava polarizado positivo. Então, o que nós conseguimos ver com o infravermelho operando in situ era que o eletrodo carregado negativo orientava os hidrogênios da água. Lembra que a molécula de água ela tem os hidrogênios e 2 pares de elétrons livres no oxigênio, 2 aqui, 2 aqui. Então, eletrodo carregado negativo, os hidrogênios orientavam. À medida que ia aumentando a diferença de potencial e a carga negativa ficava nula, a água ficava plana. E quando o eletrodo ficava positivo, o oxigênio que orientava com os pares de elétron. Então, existe toda essa dinâmica da água dependendo da carga do eletrodo. Isso chama flip up, flip down. Então, ela pode girar para cima ou para baixo, orientar o hidrogênio ou orientar o oxigênio, dependendo da carga que vocês aplicam aqui, até passar por um ponto máximo e depois ela cai, chama a equação de Lippmann, o ponto de derivada nulo. Então, o eletrodo pode ter ou carga negativa ou carga positiva. E uma breve descrição da dupla camada, como é que seria? É um lado da solução compreendido em camadas, que na verdade são camadas compactas sucessivas. Uma descrição, né, porque a estrutura propriamente dita da dupla camada ela é ponto de estudo até hoje. Nós temos a camada interna, onde geralmente nós temos solventes, íons ou moléculas que estão especificamente adsorvidas, uma camada mais compacta interna. Essa camada interna, eu até adiantei, ó, como a moçada falou, eu já dei um spoiler, a camada interna é também chamada de camada compacta, ou camada de Helmholtz, ou também camada de Stern. Depois nós temos uma espessura 1, um Xi1 aqui, que é a camada interna de Helmholtz, certo? Então, plano interno de Helmholtz, IHP, Inner Helmholtz Plane. Nós temos uma densidade de carga aqui na camada interna, o sigma I, que é a densidade total da camada interna, microcoulomb por centímetro quadrado. Depois do Xi1, nós temos um Xi2, eu errei aqui, que é Xi2, que é a camada externa de Helmholtz, OHP, Outer Helmholtz Plane, que é onde nós temos íons não solvatados. Tá? Um dos grandes problemas, por exemplo, platina é a adsorção de íons especificamente adsorvido como sulfato, perclorato, íons desse tipo. Então, aqui no Xi2 nós temos a camada externa de Helmholtz, íons não especificamente adsorvidos. Depois nós temos íons solvatados, e a carga do eletrodo é função de um potencial eletrostático de longo alcance, ou seja, o eletrodo tem uma carga positiva, ele vai atrair uma densidade de espécies aqui com carga oposta, mas é um potencial coulombico de longo alcance, até ir para o bulk da solução. Então, quanto mais próximo, maior a densidade de espécie de carga oposta, ela vai diminuindo, 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 até ela ir para zero no bulk da solução. Como essas espécies estão vibrando constantemente, toda espécie vibra, né? Nós temos movimento, vibração rotacional, translacional, vibracional. Nós temos na distribuição estatística de Boltzmann, nós temos o KBT. Então, nós temos dinamicamente ali um movimento browniano. Isso faz com que a camada seja difusa, tá? Então, não confundam camada difusa com camada de difusão. E nem espessura da camada de difusão, que foi aquela que nós abrimos a aula. Então, nós temos que, devido ao movimento browniano, nós temos uma camada difusa que vai do plano externo de Helmholtz até o bulk da solução. Tá? Ó, então, não confundam camada difusa com camada de difusão. E a densidade de carga da solução seria igual à densidade de cargas do plano interno, mais toda essa parte difusa que vai até o bulk da solução. Para uma solução eletroquímica de concentração J qualquer 10 a menos 2 mol por litro, claro que isso depende muito, né? Mas o Bard fala aqui, 10 a menos 2 mol por litro, nós temos uma camada de fusão aqui de aproximadamente 10 nanômetros. Então, esse seria um primeiro cenário, o mais simples dele, da região de dupla camada. Então, vamos analisar aqui, ó. Nós temos um metal, tá aqui o potencial eletrostático do metal. Face a ele, nós temos aqui uma carga negativa, tá vendo? Espécies negativas aqui. Então, nós temos o primeiro plano de Helmholtz, onde nós temos um potencial Φ1, Inner Helmholtz Plane. Então, isso aqui são espécies de solvente, ó, moléculas de solvente. Então, nós temos o solvente face ao eletrodo. Nós temos um íon aqui, ó, especificamente adsorvido, como se fosse o sulfato, no caso da platina, cloreto, brometo, perclorato, íon especificamente adsorvidos, solvente, íon especificamente adsorvido. Então, essa primeira camada compacta aqui
o XI, ou XI aqui chamado, é a camada interna de Helmholtz. Depois nós temos uma outra queda de potencial. Essa queda de potencial ela pode variar linearmente ou então com alguma função trigonométrica. Aí depende da função de Guth-Chapman, de Stern, que nós vamos ver mais para frente. Então, nós temos aqui o Xi2, o cátion, tá vendo um cátion positivo aqui? Então, um eletrodo carregado negativo, ele vai atrair, ó, um cátion desse caso, Xi2 aqui, solvatado, então nós temos essas espécies solvatadas, e isso vai ficando cada vez mais difuso até o seio da solução, certo? Então, isso aqui vai... Esse potencial de longo alcance do eletrodo ele vai ficando cada vez mais difuso até se perder lá no seio da solução. Então, o que nós temos à luz do potencial eletrostático é isso aqui, ó. X igual a zero, superfície eletródica do eletrodo, X tendendo a infinito ou X tendendo ao Book. Potencial eletrostático φm, que é o potencial eletrostático aplicado ao eletrodo metálico. Então, nós temos uma variação aqui, que o Bard colocou dessa forma, mas eu nem gosto muito, porque dizem que essa variação ela é linear, nesse caso aqui. Então, nós temos uma variação de potencial eletrostático que decai dessa forma aqui, ele muda de φm até esse ponto. Daqui nós temos uma variação, depende de seno hiperbólico, depende de vários tipos de proposta de quem está estudando a dupla camada, de qual modelo que nós vamos usar para explicar. Mas, enfim, até o φ1, que é o plano interno de Helmholtz, até o φ2 é o plano externo de Helmholtz, e depois desse potencial elétrico, ó, ele cai até o φs, que é o da solução. Certo? Ele vai para zero aqui, ó. Então, imagine que um cátion, ou um ânion, um íon qualquer, ele experimenta diferentes potenciais à medida que ele é trazido à face do eletrodo. Então, nós abrimos essa aula de hoje falando da espécie O, que sofria redução na superfície do eletrodo. Então, nós tínhamos um eletrodo, ferro 2+, vinha na superfície, ganhava um elétron, formava ferro 3+. Ferro 3+, difundia, um perfil de concentração reto. À medida que chegava na camada difusa aqui, de difusão, ele diminuía um potencial de cair por conta da lei de Fick, ganhava um elétron, ferro 3+, virava, reduzia a ferro 2+, e ia para a solução como espécie R. Espécie O, espécie R. O que acontece é que, à medida que essa espécie se aproxima, ela experimenta diferentes potenciais elétricos, uma vez que o potencial elétrico é um potencial de longo alcance, certo? Está sendo aplicado entre o eletrodo e o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo. E ali no meio, em algum lugar, fica o eletrodo de referência, que o quanto mais próximo do eletrodo de trabalho, melhor, por conta do Lugin de Haber. Então, o potencial está lá no Book da solução, ele cai aqui até φ2, depois ele cai até φ1, até ir para a superfície do eletrodo. O que nós vemos aqui, essa aqui é a mesma figura que eu acabei de explicar, mas vamos pegar alguns valores aqui que o Bard traz. Ó. Quando uma espécie, a diferença de φ2 menos φs, que é o seio da solução, então aqui essa espécie tinha um potencial elétrico φs. Quando ela está aqui, ela tem um φ2, então ela variou esse potencial elétrico aqui em algumas unidades, certo? Caso nós tenhamos uma solução de fluoreto de sódio 0,1 mol por litro, considerando uma solução de fluoreto de sódio 0,1 mol por litro, um potencial catódico aplicado de 0,55 volts versus calomelano, nós temos essa variação igual a menos 0,021 volts. Ou seja, quando essa espécie é um potencial catódico, vamos supor que seja a redução do sódio. Então, quando essa espécie sai daqui e chega aqui, ela tem uma variação de energia de 21 milivolts, tá? Isso significa que quando ela está no plano externo de Helmholtz, ao invés dela estar lá no seio da solução, quando ela está no plano externo, que é esse, ó, certo? Em vez dela estar aqui, quando ela está aqui, ela aumenta a sua energia em 21 milieletronvolts, tá? Porque ela aumenta 21 milivolts, vocês lembram na aula passada que 1 volt é igual a 1 eletronvolt, então nós temos que ela aumenta 21 milieletronvolts versus o Book. Se nós considerarmos esse sistema adiabático, nós podemos falar que ela encontra-se em estado excitado, tá? Porque é uma transferência adiabática. Então, portanto, pegando aquela imagem lá do Bard do começo, se vocês têm um sistema como esse, ó, potencial anódico, potencial catódico, corrente de redução, potencial negativo, homo-lumo, tá? Então, vocês vão manipular esse sistema, o homo-lumo, até vocês sintonizarem qual que é o potencial necessário para fazer a injeção do elétron lá no eletrólito. Por exemplo,
o ferro 3+, ganhar um elétron e formar ferro 2+. Então, quando vocês injetam esse elétron aqui, num sistema como esse, pretinho aqui, essa é a energia necessária, ó. Tá? Mas quando esse sistema está aqui na interface, a energia dele é outra. Ele vai para um estado mais excitado. Então, ele aumenta a energia. Pus em vermelho aqui, ó. Ele aumentou essa energia em mais ou menos 21 mil-eletronvolts. Então, vocês não conseguem mais reduzir essa espécie igual aqui. Vocês têm que ultrapassar essa barreira energética aqui, ó. Então, essas espécies são mais difíceis de reduzir, tá? Dependendo, então, quando essa espécie sai do bulk e vem para a dupla camada, ela pode ser mais difícil de reduzir ou mais fácil de oxidar. Depende do potencial que vocês estão avaliando aí. Só para vocês terem noção, Kb, a constante de Boltzmann vezes a temperatura a 25 graus Celsius, é 25 mil-eletronvolts. Então, isso aqui é da ordem de Kt, ó. 21 mil-eletronvolts, que foi aplicado, é da ordem de Kt também. Certinho? Outro fenômeno de dupla camada que nós vamos ver agora é quando nós temos, ó, capacitância da dupla camada e corrente de carregamento. Quando nós temos um eletrodo de trabalho e um referência. Como é que nós podemos medir as capacitâncias dele? O desprezado eletrodo de referência, por exemplo. Vamos considerar esse eletrodo aqui como um gota pendente. Tá? Então, é um dos primeiros eletrodos estudados em eletroquímica. A eletroquímica deve muito ao eletrodo de mercúrio, gota pendente de mercúrio. Então, isso aqui, na verdade, é uma coluna de mercúrio e um gota pendente aqui numa solução de KCl. Separado, ó, por uma membrana do eletrodo de trabalho do eletrodo de referência. Então, esse eletrodo de referência aqui é um calomelano, mercúrio, cloreto mercuroso, imerso numa solução de KCl, por conta daqueles números de transporte do potássio e do cloreto, lembram? Então, esse aqui é o eletrodo calomelano saturado, saturated calomelano electrode. Tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó? Vamos ver em A, que nós temos uma capacitância desse sistema, a resistência da solução e a capacitância desse aqui. Então, capacitância da dupla camada desse eletrodo, resistência à solução, capacitância do eletrodo de referência. Então, nós temos algo como um sistema, usando teoria de circuitos lineares, como esse aqui, ó, em A. Capacitância da dupla camada, resistência à solução e capacitância do eletrodo de referência. Mas como capacitância em série é somada no inverso, a capacitância do eletrodo de referência é muito alta, então esse valor ele vai a zero. Então nós podemos aproximar isso aqui, desprezando a capacitância do referência por ser muito alta, e considerar, isso aqui seria o surgimento do circuito equivalente de Reynolds lá para frente. Vocês podem considerar então aqui a capacitância da dupla camada e a resistência da solução. Só faltou uma resistência à transferência de carga aqui. Estão vendo? Então, esse sistema A, ele é aproximadamente, ó, capacitância da dupla camada do eletrodo de trabalho e a resistência da solução. Lembrando que quanto mais próximo o eletrodo de referência do eletrodo de trabalho, mais verídico essa aproximação se torna. E quando nós fazemos alguma medida de salto, aqui o Bard já está finalizando esse capítulo, ele vai abordar duas. Um salto de potencial e uma varredura de potencial, uma voltametria. Então, nesse caso aqui, nós temos um salto de potencial. Então, E igual a RI. E igual a RI. Nós não sabemos que quando tem um capacitor, vocês podem fazer I igual a E sobre R e esse termo exponencial. Exponencial de menos T, resistência à solução, capacitância da dupla camada. Nós sabemos que tem dois potenciais aqui, que é a soma do eletrodo de referência e do eletrodo do capacitor, do eletrodo de referência e do trabalho. Tá? Então, nós temos a queda ômica, o potencial vai ser igual à queda ômica, mais a carga dividida pela capacitância. Vocês sabem que corrente é dQ dt, se nós fizermos a diferencial disso tudo aqui, dQ dt vai sair menos carga, resistência da solução, capacitância dupla camada elétrica, mais o potencial dividido pela resistência da solução. Então, o que nós temos é um sistema como esse, ó. Caso esteja fechado, nós temos aqui a fonte potencial, resistência da solução, capacitância do eletrodo de trabalho e o amperímetro medindo. Então, quando vocês fazem um salto de potencial, igual aqui, ó, quando vocês vêm de um potencial E1 igual a zero, e fazem um salto para um potencial E2, o potencial aplicado, o que nós temos é... O que é aqui?
Desculpa, Renato, fui eu que mandei uma mensagem aí, te dando os parabéns, agradecendo. Eu vou precisar sair valeu. do João Jenson, perdão, para qualificação. Boa, você vai com a defesa, né? Vamos que vamos, desculpa atrapalhar, eu queria mandar Não, tranquilo. só agradecendo e não queria interromper, perdão. Bora lá. Então, o que nós temos no salto de potencial é o descarregamento da dupla camada. Quem é engenheiro elétrico fala descarregamento do capacitor, mas nós somos eletroquímicos, eu como sou eletroquímico, aqui nós vamos falar do descarregamento da dupla camada elétrica e a modificação dos átomos das moléculas de água com a medida que essa carga passa sobre a dupla camada elétrica. Então, nós temos um pico aqui de corrente, tá vendo? Corrente, abscissa ordenada, corrente em função de T. Então, nós temos um pico de corrente, depois isso aqui nós vamos estudar à luz da equação de Cottrell, nós temos um pico da corrente e um decaimento exponencial, tá? Onde a carga que passa nisso tudo aqui, ó, a carga é corrente dQdt, então toda essa carga envolvida aqui vai ser o potencial, capacitância da dupla camada, 1 menos potencial de TRS sobre capacitância da dupla camada aqui também. Então, nós temos que quando esse sistema atinge a constante tempo, o tal, ele chega a descarregar 37% do valor inicial. Estão vendo? Essa é a explicação, a luz matemática da importância da constante tempo nesse sistema aqui, num salto de potencial. Mas o salto de potencial não é linear assim. Ele é num fio de cobre. Você pega um fio de cobre, aplica instantaneamente, o potencial muda. Mas num sistema eletroquímico, que é um sistema não ôhmico, todo o sistema tem que reamortecer. Lembra, se vocês aumentam ou diminuem a carga do eletrodo de trabalho, toda essa dinâmica de dupla camada aqui, ó, de plano interno de Helmholtz, plano externo, até o seio da solução, tudo isso aqui tem que reorganizar até atingir o potencial que vocês modificaram. Então, o potencial aumenta exponencialmente também e a corrente decai exponencialmente, que é o que nós vemos aqui, ó. Então, o Bard define aqui, então, o potencial de carga zero, que é diferente do potencial zero. Potencial igual a zero não necessariamente é o potencial de carga zero, tá? Então, nós temos que a carga do sistema, do eletrodo, é igual a capacitância da dupla camada, potencial menos o potencial de carga zero. Chegamos aqui em duas equações. A da corrente, que nós acabamos de ver, a corrente que flui num capacitor do tipo RC, igual esse aqui. Então, corrente é igual a menos, só porque é corrente catódico-anódica, é a definição do Bard. Corrente é igual a menos, variação do salto de potencial, resistência não compensada, exponencial do decaimento do tempo, quociente da resistência não compensada, capacitância da dupla camada. E como vocês vão dar um salto de potencial E1 para E2, esse potencial envolvido é igual a E2 menos a variação do salto de potencial exponencial de menos dependência temporal, quociente da resistência não compensada, capacitância da dupla camada. Então, vocês veem aqui que o potencial ele tem uma dependência exponencial, a variação do potencial. E a variação da corrente ela também tem uma dependência exponencial. E eu estou fazendo assim justamente porque o E está elevado a um termo negativo. Então, a corrente, no caso, eu estou fazendo certo, porque está caindo. E o potencial, ele está subindo, mas é porque ele é catódico. Tá bom? Então, nós temos três figuras como essa aqui, ó. O Bard traz a corrente primeiro, mas eu acho mais didático explicar o potencial. Então, quando vocês dão um salto de potencial catódico de menos 0,5 volts para menos 1,5, então vocês têm a voltametria aqui. Vocês pegam menos 0,5 e dão um salto de potencial lá para menos 1,5. Então, de 0,5 para menos 1,5. Quando vocês dão um salto de potencial catódico como esse, ele demora a se reorganizar por conta da dinâmica da dupla camada elétrica. Então, nós temos um aumento exponencial aqui. Podemos dizer que ele atinge esse valor mais ou menos em 100 microsegundos. Tá bom? O potencial vai atingir o potencial menos 1,5. Então, durante 100 microsegundos é o tempo que a dupla camada vai reorganizar, que é o descarregamento da dupla camada. Então, nós temos isso aqui, ó, em T igual a zero, quando for o salto de potencial, nós temos o salto da corrente. Então, quando pula o potencial, dá um salto, uma crono, as GCDs da vida, dá um salto de corrente. E ela decai exponencialmente por conta dessa dependência aqui. E se vocês observarem, ó, ela dá um salto de corrente, ela decai até 100 microsegundos, ela obtém o valor final, que é mais ou menos o valor final aqui, ó.
Por isso que quando vocês fazem lá a GCD, vocês ficam dando vários saltos de potencial, medindo o tempo para ver quando toda ela cai, até ela cair constante, ou seja, quando não tem corrente Faraday, que toda a corrente é capacitiva para fazer os testes de impedâncias depois, quando vocês dão o salto e ela cai, vocês ficam aumentando a janela, né, do supercapacitor, tanto anódico quanto catódico. Daí depois vocês pegam aquele potencial, que é as discussões que o professor Leonardo faz com vocês, vocês pegam os potenciais e ficam fazendo salto de potencial lá à medida que vão aumentando a água. Por quê? Para ter esse salto exponencial e esse decaimento para zero, porque é a corrente capacitiva. Porque se a corrente final ela não cair para zero, significa que ela é faradaica. E se ela é faradaica, vocês estão no regime anódico, evoluindo no oxigênio e no catódico hidrogênio. Corrente, potencial, e aqui a carga, né? Então, ó, zero, pulso na carga, menos 8 microcúmulos, e depois descarrega tudo, ó, até 100 microsegundos, mais ou menos, a carga fica constante, ó. Então, 100 microsegundos seria o ponto-chave que eu estou chamando aqui, um ponto notável dessa curva. Aqui, quando a corrente descarrega e fica constante, a carga, e quando o potencial passa a ficar constante também, tá? E no caso de uma varredura de potencial, são os últimos slides já do Bard, no caso da varredura de potencial, nós temos duas varreduras. Pode ser uma varredura linear, certo? Pessoal que faz water splitting, para geração de hidrogênio, pessoal de semicondutor faz muito isso. Ou uma varredura linear catódica ou uma varredura linear anódica, não a voltametria. Mas uma voltametria seria a varredura linear anódica e catódica. Mas vamos ver a varredura linear primeiro, ó. Então, alguns experimentos eletroquímicos, varredura linear de potencial, nós temos o potencial aplicado, ele começa nesse potencial E1, varre de acordo com a velocidade de varredura, 10 mV por segundo, 5 mV por segundo. Quanto menor a cinética do sistema, menor tem que ser a velocidade, por isso que trabalhar com baterias é tão complexo e demorado, porque as velocidades de varredura tem que ser extremamente lentas. Então, tem voltametria que demora uma semana fácil, tá? Então, velocidade de varredura até atingir um potencial E2 e depois voltar. Então, sai de um E1, chega em E2 e depois volta. Então, potencial aplicado é igual a potencial E1 menos Nt, Ni é velocidade de varredura e tempo. Só que aqui no potencial, nós vimos vários tipos de sobrepotencial, e nós temos que levar em consideração a queda ômica. Então, o potencial vai ser o potencial inicial menos Nt mais a queda ômica também, IR, da resistência não compensada. Porque se o eletrodo de referência for colocado face ao eletrodo de trabalho, a queda ômica é minimizada. Não excluída, minimizada, então nós só temos a resistência não compensada. Essa é, infelizmente, não compensada. Então, se nós fizermos a variação de ρ de Q, de ρ de T, nós saímos com uma equação desse tipo, ó, menos carga, resistência não compensada, capacitância dupla camada, mais Q1 RU-CD, menos a taxa da velocidade de varredura, fazendo tudo isso aqui dividido pela resistência não compensada, por conta desse RU aqui, ó. Então, nós vamos chegar numa equação da corrente, é igual a mais ou menos, porque a corrente pode ser positiva ou negativa, depende se essa varredura linear ela é catódica ou anódica. Então, corrente mais ou menos Ni, que é a velocidade de varredura, capacitância da dupla camada, um menos exponencial da menos dependência temporal, quociente da resistência não compensada, capacitância da dupla camada. Uma dependência linear embaixo sobre potenciais, né? Então, se vocês analisarem aqui, ó, potencial versus tempo, uma varredura linear, ela sai de um potencial E1, vai até um potencial E2 e fica. Eu fiz errado. E fica, porque é a varredura linear. Se fosse uma voltametria cíclica, sai de E1, vai a E2, que é o potencial de vértex, e volta. Então, uma varredura linear, ó, sai de 0,5, passa aqui pelo zero e vai até menos 1,5. Então, quando nós variamos isso, nós obtemos esse perfil de corrente, ó, certo? E aqui nós temos a corrente capacitiva. A corrente aumenta até carregar toda a dupla camada, ó, NiCd. Então, tudo isso aqui é corrente capacitiva, e se vocês voltarem, diminui também. No caso existem vários tipos de voltametrias, não é o foco desse capítulo aqui, que é o primeiro capítulo do Bard. Vocês veem o tanto de conceito e é só o primeiro ainda. Mas existem vários tipos de voltametria. Tem voltametria de varredura linear, varredura triangular, varredura serra, vários tipos de
O pessoal da analítica usa muito múltiplos pulsos, enfim, existem várias voltametrias. Não é o foco de hoje, discutir os tipos de voltametrias. Mas, basicamente, se nós temos uma onda triangular, significa que nós vamos sair de um potencial E1, chegar no potencial de vértex, potencial lambda, e depois retornar a E1, tá? Então, o potencial aplicado, vamos chamar de anódico, seria potencial E1 menos Nt, de 0 até T, potencial de vértex dividido pelo lambda, e o potencial de volta. O potencial aplicado vai ser o potencial de vértex mais Nt. Então, o aplicado sai de N1 até Nlambda, de Nlambda volta até N1, certo? Para tempo maior do que isso aqui, dividido por lambda. Então, se vocês saírem de E1 e até Elambda e depois voltarem, basicamente, e as equações da corrente todas são descritas por isso, ó. Então, lembra que na varredura linear, nós temos um aumento da corrente até ela se tornar capacitiva. Então, aqui nós temos também, ó, o aumento da corrente até vir para cá. No vértex, ou seja, quando atinge aqui, vamos chamar de 1,6 segundos, ó, quando atinge esse potencial e retorna, 1,6, quando atinge aqui e vocês retornam, aí nós temos o decaimento, tá? Então, aumenta a corrente, diminui a corrente. Então, varredura anódica, varredura catódica. A única diferença é que a abscissa aqui está sendo colocada em termos de tempo. O que eu odeio, porque tem até muitos potenciostáticos que salvam assim, né? Faz a varredura de ida, aí a de volta ele salva no tempo, ela vai para frente. Mas isso é fácil de entrar lá no software e mudar. Então, a varredura de ida, ela aumenta, e a de volta, ela teria que voltar também. Então, é só colocar o eixo tempo na escala de potencial. Então, aqui nós temos a varredura anódica, ó, mesma região, mesma curva de corrente, ó, varredura anódica, varredura catódica. Ó. Sai de um potencial E1, aumenta aqui até nós termos corrente limite, ó, tá vendo? Tanto que nós falamos nas correntes limite hoje. Então, sai de um potencial E1, aumenta até se manter constante, daí depois, até chegar no potencial de vértex, e depois retorna varredura reversa. Anódica ou catódica, depende do tipo de sistema que vocês vão. Beleza, gente? Então, ó, isso tudo, hoje nós finalizamos o capítulo 1, revisão, e é uma revisão, hein? Revisão de processo de eletrodos, processos eletródicos aqui, capítulo 1. Os conceitos fundamentais do Bard, que ele chama de capítulo 2, 3, 4, é a parte de potencial e cinética. O capítulo 3, que é, nossa, fantástico, Butler-Vollmer, capítulo de eletrodos de reação, cinética de reação e mecanismo de reação, aqui, toda a parte cinética, dedução de Butler-Vollmer, como é que faz as curvas de Tafel, toda essa parte está no capítulo 3. Parte do capítulo 4 é transferência, fluxo, migração, difusão, daí depois vem algumas técnicas, voltametria, técnica de salto, técnicas de impedância, se impedância não está aqui, deve estar por aqui. Dupla camada, aqui impedância, métodos hidrodinâmicos, mas para impedância eu acho melhor nós estudarmos esse aqui, que é o Lasha. E no mais é isso, tá bom? Na próxima, daqui 15 dias, né? Ou eu pego 2 aqui, eu venho trazer alguma coisa de impedância para vocês. Dúvida, gente? Professor, boa tarde. Uma dúvida só. Pode falar. Não sei quem tá falando. É a Mica, perdão. Boa tarde, obrigada pela aula. A minha dúvida é quanto ao eletrodo de... a célula eletroquímica de 3 eletrodos, no caso do sistema de baterias. A distância entre o eletrodo de trabalho e o de referência, no caso da corrosão, havia, quando a resistência é muito alta, no caso de 10 a nona ohms, por exemplo, seria de 1 centímetro. No caso de uma resistência baixa, ele pode ser em menos de, vamos supor, 0,5 centímetros ou menos? Teria que fazer a medida para ver, só de falar assim, eu não sei. Se o seu sistema está resistivo ou não, dá para ver pela voltametria. Se ela estiver meio ômica, inclinada assim, significa que seu sistema ainda está resistivo. Sim. Mas no caso da bateria, essa bateria que você está falando é um sistema de 3 eletrodos ou é um dispositivo, uma coin cell? Não, fazer em 3 eletrodos. Aí, que no caso, a minha dúvida era a distância. O eletrólito? O eletrólito é o PC e lítio.
Perclorato de lítio? Qual a concentração? Isso. São várias concentrações, são 3 que a gente está trabalhando. Aham. No caso, a minha colega está trabalhando. Então, eu queria saber do... Esse PCM que você está falando aí é um eletrólyto orgânico, imagina, né? Isso. Tá, Uhum. e que referência que você está utilizando, por favor? Eu iria utilizar o prata cloreto de prata. Então, esse referência está errado. Teria que ser... Você não pode usar um eletrodo de prata, cloreto de prata, para um sistema orgânico. Esse eletrodo, ele é aquoso. Ele é 3 molar de KCl, prata, cloreto de prata. Então, talvez seu sistema esteja dando errado. Não está precipitando nada, não, na célula? Você não está vendo ela meio turva, assim, não? Não, pelo menos não por enquanto. Não reparei. Aham. Não, mas esse referência está Aí. errado. Então, que o sistema de... a separação onde acontece a separação entre os íons, ele não é uma membrana. Ele seria como se fosse igual o professor sugeriu, aquela de baterias. Mas o que você está tendo aí um potencial de junção líquida muito alto. Esse referência seu está totalmente errado, entendeu? Então, porque é lítio e o prata, né? Não é porque é lítio prata, é porque você está usando um referência aquoso numa célula aprótica. Você tem que usar um eletrodo, um fio de prata, por exemplo, só o fio de prata. Só o fio de prata? Ou um eletrodo de prata, mas em nitrato de prata. Na aula aqui, né? Mas um eletrodo de prata, cloreto de prata, imerso em KCl saturado com uma solução orgânica, jamais. Por mais que você coloque perto o lugin, igual eu expliquei aqui, dele tá assim. Acho que tem que apertar aqui, né? Aí. Por mais que você coloque o eletrodo de referência o mais próximo do eletrodo de trabalho, você está com 2 eletrólitos que têm características distintas. Você tem uma célula orgânica e um eletrodo de referência aquoso. E aí, isso não pode. Sim. Entendeu? Certo, Entendeu mesmo? Sim, eu tinha... Então tá, então troca o eletrodo de prata, de cloreto de prata, não usa esse eletrodo, ele tá errado, pega um eletrodo propício e faz as voltametrias. E aí, só de olhar a sua voltametria, se ela estiver inclinada, meio resistiva, a gente já sabe. Certo. E aí depois você me manda um WhatsApp, me escreve aí que eu te ajudo. Obrigada, professor. Desculpa, eu tinha esquecido assim. Tudo bem, gente? Essa dúvida dela aí é importante e é um erro muito comum. Vocês não podem usar um eletrodo aquoso num sistema orgânico. Muito menos, eu já vi, um eletrodo desse tipo sem o KCl. Aí é o erro elevado ao erro, sabe? Pegar o eletrodo de prata, cloreto de prata, imerso em nada, assim, com KCl seco e colocar dentro do eletrólito orgânico, como eu já vi. Aí o sistema ficou totalmente resistivo, os potenciais saem todo dos que é para dar de acordo com a literatura ou com o potencial padrão, aí ferra tudo. Mais dúvidas? Eu tenho uma dúvida, professor, boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida mais técnica que tínhamos quando estamos fazendo umas provas lá no potenciostato com o Raman. E é o seguinte, quando nós começamos a carga, por exemplo, numa voltametria, certo? Vamos de 0 para 2 volts, una célula de 2 electrodos, una coin cell. Alô? Não entendi nada, Manuel. Nada. Temos uma coin cell. Tem uma coin cell. Vamos fazer uma voltametria nela. Vai fazer uma voltametria na coin cell, beleza. Beleza. Quando nós começamos a carga, por exemplo, de 0 até 2 volts. De 0 a 2 volts, carregar. Isso. Os eletrodos, eles têm uma polaridade. O eletrodo tem uma polaridade? Sim, ou seja, o contra e o eletrodo de trabalho. Sim, é uma célula simétrica ou assimétrica? Simétrica. Então são iguais. Simétrica de carbono.
São iguais, isso. Quando nós fazemos essa carga, esses eletrodos eles têm uma polaridade e nessa polaridade, ou seja, baseado nessa polaridade, nós temos uma diferença de potencial. Colocamos, por exemplo, 2 volts. Quando terminamos a carga e começamos a descarga, o potenciostato, o que faz o potenciostato para fazer essa descarga e mudar a polaridade dos eletrodos. Internamente ele muda a polaridade. Não, ele muda a polaridade por conta da corrente que você aplica, se a corrente for positiva ou negativa. Mas então, essa aí é a minha pergunta, porque quando nós fazemos voltametria, nós não controlamos a corrente, né? Nós mudamos o potencial, né? Sim. Para mudar esse potencial, ou seja, para ir com uma corrente em um sentido contrário, que é o que acontece. Aí você muda a polaridade do eletrodo, sim. O potenciostato lá dentro, ele faz isso, né? Ele faz isso automaticamente quando você muda a corrente, porque essa é a diferença do sistema galvânico e do eletrolítico. Você sai de um sistema de energia livre de Gibbs espontâneo para um não espontâneo. Então, você sai do delta G e potencial menor do que zero. Então, ora essa mesma coincel, ora ela trabalha como bateria na corrente positiva, ora ela trabalha como uma célula eletrolítica quando você aplica uma corrente negativa. Seria o mesmo caso do celular, né? Você usa durante o dia, ele tem uma polaridade, quando você liga na tomada, ele inverte para poder trair de novo, fazer o withdrawal do íon que estava lá no cátodo e trazer ele para o anodo novamente. Então, você muda a polaridade. No caso o potencial e pega a corrente como resposta. Não sei se eu consegui responder, será? Sim, porque era uma dúvida que tínhamos, se o potenciostato, ele automaticamente dentro, ele mudava a polaridade. E isso mudava o potencial. Nós achávamos, ou seja, tínhamos essa dúvida se era desse jeito ou era de outro jeito. Tá bom, beleza. Obrigado. De nada. Gente, eu tenho que sair, porque eu tenho que dar aula 3h30, aula de cinética. Mas se vocês, e aqui, eu estou no Mato Grosso, né? Aqui é 3h15, já é 4h15 para vocês, né? 3h15 eu dou aula 3h30. Mas se vocês tiverem mais dúvida, me explica aí depois, me fala. Essa seria, na aula passada eu não fiquei, mas essa seria o bate-papo que vocês fariam com o professor Leonardo, né? Sim, professor. Tá. Então, vocês podem pegar e me perguntar alguma coisa depois, ou me escrever, ou mandar um WhatsApp, até agora tem pergunta da minha aula na graduação. Tudo bem. Obrigada, professor. E tô vendo o Bruno aqui, ó. Ô, Bruno, você fez as medidas lá de novo, cara? Quais? As do... Tem 2 Bruno, é para os 2 Bruno. Um é do paper submetido, se está submetido ainda, e o Bruno Aurélio é a duplicata da bateria. Então, vou responder minha parte. Tá lá submetido na Royal Society. Tá bom. E aí tá em peer review, né? Beleza. Ainda tá lá até hoje, nessa aí? Não, não, eu não sei se você lembra que na CS Nano? Na CS Nano foi deferido, né? Foi recusado. Sim, aí depois eu mandei para a Royal Society a Material... Não, como que é? A Journal Material Chemistry. Isso, Journal Material Chemistry. Usando nela, até hoje. Sim, Então, semana passada fui para o pré-review. Foi para o pré-review. Tá bom, me mantenha atualizado aí. Tá. E o Bruno Aurélio, ele fez igual meus alunos de EAD remoto. Ele pôs aqui, logou e foi lá para o Netflix. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, obrigado. professor. Tchau, professor. Obrigada. Por nada.